Olá, sétimo ano. A gente vai ter aqui a matéria de expressões numéricas. Nessas expressões numéricas a gente vai usar todas as operações: potência, raiz, multiplicação, divisão, menos e mais, tá? Essas expressões vão ser nos números inteiros. Então, sempre que eu tiver... O que eu resolvo primeiro quando eu tiver uma expressão numérica? Eu vou resolver primeiro potência e raiz, depois multiplicação e divisão, e depois mais e menos. Sempre que eu tiver representações, eu vou resolver primeiro os parênteses, depois o colchetes, depois as chaves, tá? Então, eu resolvo primeiro parênteses, o que tiver aqui, depois o colchetes, o que tiver aqui, depois as chaves e o que tiver ali dentro, tá? A gente vai fazer os exemplos para vocês verem como é. Então, a prof tem esse primeiro exemplo aqui, tá? A gente tem aqui um sinal de menos e um sinal de divisão. Então, primeiro a gente vai fazer a divisão. E aí, a gente só vai dar uma relembradinha na regra dos sinais. Sempre que eu tiver soma e subtração, eu vou pensar em dívida e crédito e vou ver se a gente vai ficar com uma dívida ainda ou vai ficar com crédito. Sempre que eu tiver multiplicação, divisão, potência e raiz, eu vou usar a regra dos sinais. Os sinais iguais é mais e os sinais diferentes menos. Então, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, tá? Então, vamos lá. Aqui, primeiro, entre o menos e a multiplicação, a menos e a divisão, primeiro a divisão. Aqui eu tenho 15 para dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3, tá? 15 dividido por 5 é 3. Aqui, eu quero que vocês observem que a gente tem dois sinais, ó, sinais de menos e sinal de menos. Menos com menos é mais, ó, menos com menos é mais. Então, isso tudo aqui virou isso daqui. Aqui, você observa que tem o sinal de menos e aqui tem o 12, ó. Eu não mexi no 12, eu não mexi nesse menos que veio pra cá, eu só efetuei essa operação aqui, ó, tá? E aqui tinha o menos e aqui tinha outro menos. Um erro muito comum é juntar esses dois sinais, eu não posso fazer isso. Primeiro eu vou fazer isso para depois eu arrumar um sinal. Aí, eu quero que observe que aqui a gente tem sinais diferentes, um é menos, um é mais. Um menos com mais é menos, sinais diferentes, menos. Eu tenho 12, eu devo 3, significa que vai ficar 9. Então, essa primeira operação, essa primeira expressão dá 9. Vamos na letra B. Na letra B aqui a gente tem, ó, um colchetes e tem parênteses aqui por causa dos sinais. Primeiro a gente vai resolver o colchetes, então vai ficar 20 mais, eu não vou mexer. E vou começar a resolver o colchetes aqui, tá? Aqui eu tenho uma multiplicação, e aqui eu tenho um sinal de menos, e aqui eu tenho uma potência. Primeiro eu tenho que resolver a potência, tá? Pela ordem, lembra aqui, ó, potência, raiz quadrada, depois multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Vou manter o 3, vou manter o vezes, o menos 4, vou manter o menos, e eu vou resolver menos 3 ao quadrado. Vou fazer aqui do lado, ó, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Menos com menos é mais, 3 vezes 3, 9. Então, fica mais 9. Aí, eu vou colocar só 9, ok? Que é mais 9, menos 9, ó. Então, isso daqui virou o 9. O menos é porque estava aqui. Então, vamos lá. Agora, eu tenho uma multiplicação que eu vou resolver primeiro, sempre dentro do colchete. 3 vezes 4 é 12. O sinal do 3 é mais, o sinal do 4 é menos, então mais com menos é menos. Agora, eu vou resolver aqui o colchete e vou tirar ele de lá de dentro. Eu devo 12, eu devo 9. Eu tenho duas dívidas. Observa que aqui eu estava usando regra do sinal, regra do sinal, regra do sinal. Porque eu estava falando de multiplicação, divisão, potência e raiz. Aqui não. Aqui eu tenho falando de duas continhas e menos, tá? Então, eu devo 12, eu devo 9. Se eu juntar a minha dívida de 12 com a minha dívida de 9, significa que eu vou ter uma dívida de 21. Vou botar entre parênteses para não ficar os dois sinais, tá? Como aqui não poderia botar o parênteses. Aqui, como eu tenho dois sinais, eu também faço a regrinha. Mais com menos é menos. Então, fica assim, ó. Eu tenho 20 e eu devo 21. Vou pegar meus 20, vou pagar minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo R$1. Então, é menos 1. Vamos dar mais uma olhadinha nessa outra aqui, ó. Aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho uma raiz. Então, primeiro, eu vou resolver a raiz, porque ela vem antes da multiplicação. Quanto que é a raiz de 4? É 2. E agora eu vou resolver a multiplicação. Ó, resolver essa multiplicação.
Menos com mais é menos. 20 vezes 4. 20 vezes 4, 0, 8. 80. 80 menos 2. Então, tem dois sinais aqui, eu vou arrumar. Mais com menos, menos. Então, é essa continha que eu tenho. Eu posso fazer de vários jeitos, mas eu vou fazer essas duas primeiro. Eu tenho 80 e eu devo... Desculpa, eu tenho 81 e eu devo 80. Peguei esse meu 81, paguei aqui, ainda ficou sobrando R$1 pra mim. E agora eu vou tirar 2. Eu tenho R$1, eu tô devendo 2, eu paguei, mas eu fiquei devendo 1 ainda. Então, é menos 1. Nessa outra continha aqui, vou manter o 31, porque eu vou fazer primeiro a divisão. O 31 e o mais. Menos com mais, menos. 40 dividido por 2 é 20, mas a prof vai fazer aqui. 20. Mais com menos, menos. Sempre que tiver dois sinais. Então, eu tenho 31, eu devo 20. Pego meus 31, pago ainda. Fica sobrando pra mim 11, porque a minha dívida é menor, tá? Vamos lá fazer as outras aqui. Tem mais duas pra gente fazer. Essa aqui parece um pouco difícil, mas não é, tá? Vamos fazer com calma. Ó, a gente tem um parênteses, a gente precisa resolver primeiro o parênteses. Então, vai ficar aqui, raiz de 80. Ah, isso. A gente vai resolver primeiro o parênteses, depois a gente vai resolver a raiz, tá? Então, 4 ao quadrado é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4, que é 16. 16. Menos 5 ao quadrado. 5 vezes 5, que é 25. 25. 16 menos 25. Aí, ó, eu tenho 16, eu devo 25. Eu pego esse meus 16, pago aqui, tá? Ó, vou manter o 81 aqui. Só que você percebe que eu não consigo pagar tudo. Eu pago só 16, mas eu fico devendo ainda 9. Aí você faz essa conta, ó. Não dá, tem que pedir emprestado. Menos 1, tá? Ah, prof, mas eu boto mais 25? Sim, eu vou botar o maior, porque eu tenho que diminuir. Só que eu tenho que saber que como a minha dívida é maior, eu fico devendo ainda. Agora eu vou resolver a raiz, porque entre a multiplicação e a raiz vem antes. Quanto que é a raiz de 81? 9. Opa. Vou pular essa linha aqui. Quanto que é a raiz de 81? É 9. Dividido por menos 9. Vamos lá. 9 dividido por 9. 9 balas para 9 pessoas é 1 bala para cada um. Mais com menos é menos, sinais diferentes. Então, isso dá menos 1. Essa é uma continha bem difícil e dá menos 1, né? Tu viu que a prof já escreveu raiz de novo, por isso que a prof riscou. Vamos nessa aqui, ó. Potência tem pra mim resolver primeiro. Então, eu vou resolver as 3 potências primeiro, ó. O 7, vou copiar igual e o vezes. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, menos com menos, mais. Então, é 7 vezes 4. Menos 5 vezes menos 2 na 3. É menos 2 vezes. Menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Menos com menos deu mais. Mais com menos deu menos. Vou manter aqui o parênteses. 10 ao quadrado, ó, pode ver que ele não, esse menos não tá dentro do parênteses, tá? 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Eu fiz só 10 ao quadrado e copiei o sinal de menos. Agora, vamos resolver. 7 vezes 4, 14, 28. Menos com menos, esse tem menos, então aqui vai ficar mais. 5 vezes 8, 40. Menos 100. Então, eu tenho 28, eu tenho 40, quer dizer que eu tenho 68. E eu devo 100. Aí, eu vou fazer 100 menos 68. Observa aqui, ó. Não dá, eu peço pastor pra esse que também não tem. Que vai pedir emprestado, vai emprestar pra cá.
esse fica 10. Vai pedir emprestado pra esse daqui, ele vai ficar 9, esse vai ficar 10. Aqui sobra 2, aqui 3 e aqui 0. 32. Observa que a minha dívida é maior do que o quanto eu tinha, então eu vou ficar devendo 32, tá? Então, esse dá menos 32. É assim que vocês precisam fazer, ok, gente? Façam o exercício da semana que vem, se precisar, chame a prof. Um abraço.